Se você quer entrar na ETEC em 2025, seja para fazer o teu ensino médio ou então um curso técnico, ou quem sabe o médio junto com o técnico, hoje eu vim te trazer 15 dicas que são indispensáveis para que você consiga a sua vaga nessa escola que é tão disputada. Então, boas-vindas a mais um vídeo. Caso não me conheça ainda, eu sou a Lilian, sempre venho trazendo dicas e informações muito valiosas para quem pretende estudar na ETEC. Então aproveita e já se inscreva aqui no canal para que assim você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Vamos começar com algo extremamente simples, que você pode fazer hoje mesmo, mas que traz muitos resultados e eu te garanto que se você colocar isso em prática, você vai querer me agradecer depois. Que é simplesmente ter um caderno focado nos seus estudos para o vestibulinho ETEC. Ou seja, um caderno em que você vai anotar as informações que você está estudando, fazer exercícios, enfim, aquele caderno do seu dia a dia de estudos para o vestibulinho ETEC. Não precisa ser um caderno grande. Você pode comprar um desses cadernos assim de uma única matéria, sabe? De aproximadamente 80 folhas, 100 folhas, e pode ser até mesmo um caderno bem pequenininho, se você for uma pessoa que trabalha fora ou então passa muito tempo fora de casa e quer ter esse caderno na tua bolsa sempre por perto de você. E existem alguns motivos para isso. Então, por que eu estou te falando para ter um caderno concentrado nos seus estudos do vestibulinho ETEC, em vez de estudar aleatoriamente, em vez de colocar as informações nos cadernos que você já usa para a escola, enfim. Primeiramente, porque isso traz praticidade. Quando você precisar, por exemplo, revisar algum conteúdo, voltar em algum assunto que você tem uma certa dificuldade, você vai saber onde encontrar isso, certo? Então você pode ter um caderno para todas as matérias que você vai estudar para o vestibulinho ETEC e isso já vai trazer praticidade para você. Muito mais do que estudar anotando em folhas soltas e separadas ou então usando os cadernos da escola. E se você é o tipo de pessoa que prefere fichário, tudo bem, compra um fichário, um bloquinho de folhas, mas é que eu acho o caderno mais prático e também é uma coisa que para a maior parte das pessoas pode ser mais acessível. Inclusive, caso você não queira comprar um caderno agora, você pode pegar algum caderno antigo que tenha algumas folhas limpas sobrando, você vai tirar as folhas que já estão usadas, guarda em alguma pasta e use então as folhas limpas desse caderno para os seus estudos. Isso traz muita praticidade. Só que um outro motivo é que isso ajuda você a criar esse hábito de estudar, porque nós naturalmente associamos que quando nós estamos realmente focados em estudar alguma coisa, querendo aprender alguma coisa, querendo passar em alguma prova, a gente tem um caderno para isso, a gente tem um material para isso, certo? Por exemplo, no início do ano letivo, quando a gente vai começar na escola, a gente compra caderno. Quando a gente vai começar um curso de idiomas, a gente compra um caderno. Então, isso já é habitual. E o nosso cérebro entende, então, como uma parte desse processo de preparo, uma parte desse processo de estudar alguma coisa diferente, sabe? Por isso que é tão interessante. Vai te ajudar bastante a criar o hábito de estudar. Vai ser também uma forma de incentivo para você, muitas vezes, caso você seja aquela pessoa que não se sente muito motivada com os estudos. Então, muitas vezes, ter um caderno que tenha a ver com a tua personalidade, que você possa anotar as suas coisinhas, isso vai te ajudar até mesmo a ter um pouco mais de ânimo para você estudar. Agora, a segunda dica é que você estude pelo menos 3 vezes por semana para o vestibulinho ETEC. Já falei sobre isso aqui no canal, já expliquei o porquê de fazer isso, então caso você queira saber mais é só você assistir a outros vídeos que já estão por aqui. E um ponto importante, se você estiver assistindo a esse vídeo no futuro, algumas semanas depois da data de publicação dele, é fundamental que você estude pelo menos 4 vezes por semana, porque vai faltar menos tempo para a tua prova, ok? Então, é essencial que você estude pelo menos com essa constância. Dica número 3. Já comece a entender um pouco sobre as modalidades que estão disponíveis nas ETECs. A diferenciar o que você pode fazer e o que você não pode. Muita gente deixa para pensar nisso somente quando as inscrições já começaram. Mas olha só, quando as inscrições começam, a sua correria aumenta, digamos assim. Porque você começa a ter que acelerar os seus estudos, já que as inscrições da prova da ETEC geralmente estão pertinho da data da prova. Também tem outras coisas para você pensar da sua vida e tem gente que acaba se atrapalhando e se inscrevendo para a modalidade errada e simplesmente não consegue se matricular na ETEC.
Por isso é fundamental que você já comece a pesquisar um pouco sobre isso. Já falei aqui no canal também sobre as modalidades, então é interessante que você pesquise sobre elas, que você entenda quais delas você pode fazer, quais delas você não pode, quais são os pré-requisitos para aquela modalidade que você quer entrar. Também saber as opções de cursos que geralmente são oferecidos na tua cidade. Tudo isso te ajuda a chegar no momento de inscrição com certeza do que você vai fazer, sem ficar naquela insegurança e sem correr o risco de cometer erros graves na inscrição da ETEC, porque erros graves na inscrição impedem você de conseguir a sua vaga. Quarta dica: pratique a bendita interpretação de textos, porque ela vai ser uma grande aliada na hora da prova da ETEC. Ela vai te ajudar muito em questões de todas as matérias. Inclusive, a dica número 5 tem tudo a ver com isso também, que é você começar a criar o hábito da leitura. Felizmente, algumas pessoas já têm esse hábito, mas caso você não tenha, comece lendo pelo menos 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos por dia. E não, eu não estou falando de ler mensagens no WhatsApp, de ler coisas nas redes sociais. Eu estou falando de você realmente parar alguns minutos do teu dia para você ler um livro, para você ler revistas, para você ler artigos, enfim, leia coisas do seu interesse e quando você já estiver com esse hábito consolidado, comece a se desafiar um pouco mais. Comece a ler coisas que não sejam do seu interesse, mas que possam agregar conhecimento a você de alguma forma. Isso amplia bastante o teu vocabulário, isso te dá agilidade também para resolver as questões da prova da ETEC dentro do tempo cronometrado que você tem para fazer a prova inteira. Agora vamos à dica número 13, que eu confesso que tem um pouco a ver com a terceira dica, mas que é diferente. É você analisar o território para descobrir quais são as ETECs mais próximas de você, quais são os cursos que elas geralmente oferecem, quais são os períodos, quais são as modalidades e assim por diante. Eu te digo isso, primeiramente, porque existem muitas ETECs, como você certamente já sabe, elas estão disponíveis em todo o estado de São Paulo, então estão disponíveis na capital, no interior, no litoral, região metropolitana, ABC Paulista, enfim. Consequentemente, são muitos cursos, são várias modalidades, mas concorda que não tem como todos os cursos serem oferecidos na tua cidade? Até porque tem alguns cursos que são mais voltados para a economia do interior do estado, outros mais voltados para o que acontece na capital, outros mais voltados para o que tem no litoral. Então você precisa entender quais são as ETECs mais próximas de você e o que elas oferecem, para que você não queira fazer uma coisa que fica numa cidade a 80 quilômetros de distância, que você não pode se mudar para lá simplesmente para você estudar. Tem algumas pessoas que podem, e nesse caso tudo bem, elas podem simplesmente ir para um outro lugar. Inclusive tem muita gente que vem de outros estados nos últimos tempos para que possam estudar nas ETECs aqui no estado de São Paulo, porque são escolas se tornando cada vez mais reconhecidas e mais impactantes. Mas maior parte da população não pode simplesmente de um dia para o outro mudar de cidade, assim, né? Então veja as opções que estão disponíveis mais próximas de você. Claro que elas são confirmadas mesmo quando começam as inscrições, mas geralmente, se a ETEC da tua cidade oferece, por exemplo, ensino médio com curso técnico de administração há alguns anos, é muito provável que ela continue oferecendo esse curso para o próximo ano, entende? Então já conheça mais ou menos o que tem perto de você para saber, dentro das suas preferências, qual curso tem mais a ver contigo, qual modalidade se encaixa melhor na sua rotina e assim por diante. Por falar na nossa amada física, vamos para a dica número 8 agora, que é você não focar tanto em decorar as fórmulas, mas sim entender essas fórmulas, saber como elas são aplicadas, quais delas você vai utilizar em cada momento. Isso porque os tópicos de física, ou seja, os assuntos de física, geralmente têm sim algumas fórmulas. Só que tem pessoas que ficam malucas tentando decorar todas as fórmulas de física, sendo que não, a prova não vai te cobrar todas as fórmulas de física e muitas vezes não sabem como utilizá-las nos momentos corretos. Então, o que eu sugiro para você? A física tem algumas fórmulas que são principais, digamos assim, e algumas fórmulas que são mais secundárias. Geralmente o vestibulinho ETEC foca nessas fórmulas principais de cada assunto, certo? Então você vai saber aquela fórmula, claro, mas saber principalmente o que significa cada partezinha dela, como você utiliza aquela fórmula. Até porque muitas vezes, indiretamente na questão, ou até diretamente já aconteceu também,
O vestibulinho coloca a fórmula para você sutilmente. Então, se você sabe como aplicar aquela fórmula, você consegue utilizá-la. Agora, se você simplesmente decorou aquela fórmula, não adianta nada, porque às vezes ela está ali para você, mas você não sabe como utilizar. Você não sabe quais valores você aplica naquela fórmula. Você não sabe como sair da fórmula para chegar ao resultado daquela questão, entende? Então, foca na aplicação, no entendimento. E para isso é muito interessante que você utilize nos seus estudos resoluções comentadas, que é algo muito presente na ETEC Power, que, como você provavelmente já sabe, é a plataforma que mais aprova as pessoas no vestibulinho ETEC. Dica número 9, estude de forma ativa. Ou seja, não faça um estudo puramente passivo. Não se concentre somente em assistir a aulas, ler conteúdo. Claro que essas etapas do estudo são importantes, é claro. Afinal de contas, é a partir de uma aula ou de uma leitura que você adquire aquelas informações, que você tem um primeiro contato com elas, que você ganha aquele conhecimento. Mas você realmente toma posse daquele conhecimento quando você o aprende, quando você o assimila de verdade e sabe o que fazer com ele. E isso é algo que você só consegue por meio do estudo ativo, que é uma coisa que eu também já falei sobre isso aqui no canal. Dica número 10 agora, faça revisões. Pois é, eu sei, é chatinho revisar, mas você precisa revisar, certo? Porque é isso que vai garantir que você continue se lembrando daquele conhecimento, que você não esqueça uma coisa conforme você vai aprendendo outra. Então você precisa revisar os conteúdos que você vai estudando e, de preferência, não deixe para revisar só pertinho da prova. Revise já desde o momento em que você começou a estudar. Então, assim, teus estudos começaram no mês passado, você já tem que ter feito algumas revisões, então, de assuntos que você viu mais ou menos um mês atrás. Consegue entender? Para que assim, quando chegar ao dia da prova, você tenha esse conhecimento reforçado na sua mente, fresquinho na sua mente. É como se você tivesse, por exemplo, feito uma tatuagem e depois de algum tempo a tatuagem precisa de um retoque. Ou então quando você pinta o cabelo e você precisa fazer um retoque daquela pintura. A mesma coisa com os seus estudos. Você precisa fazer um retoque do seu estudo, que é a revisão, certo? A revisão pode ser bem curtinha se você souber maneiras estratégicas de fazê-la e pode se tornar muito menos chata do que parece. Complementando tudo isso, vamos à dica número 11. E a 11ª dica, então, é que você pratique ao longo dos seus estudos. Não deixe para que o dia da prova seja o teu dia de descobrir se você aprendeu ou não. É importante que você vá descobrindo isso ao longo dos seus estudos. Então, os exercícios vão te ajudar a perceber o que você já conseguiu compreender muito bem, o que você ainda está mais ou menos. Você consegue também identificar os seus erros, corrigir esses erros para que você não os cometa na hora da prova, sem contar que você vai ganhando mais autoconfiança para chegar ao dia da prova seguro do que está fazendo, sabe? E é sempre interessante que você tenha exercícios mais simples, ou seja, aquelas perguntas mais diretas, questionando mesmo o que é aquele conceito, contas mais diretas e assim por diante, quanto exercícios mais complexos, que serão aqueles interdisciplinares, são aqueles um pouco mais longos, mais elaborados, só que sempre respeitando os assuntos cobrados na prova da ETEC, porque não adianta você praticar com coisas aleatórias, e também a forma de abordagem da prova, quais aspectos desses assuntos geralmente são valorizados, digamos assim, pelo vestibulinho ETEC. Inclusive, essa é mais uma facilidade de quem estuda com a plataforma ETEC Power, porque na ETEC Power já tem todos os exercícios em todas as aulas, então você consegue praticar tranquilamente. Agora, quem não é aluno da ETEC Power precisa, digamos, fazer uma caça aos exercícios para conseguir realmente ter questões que sejam alinhadas ao que você está aprendendo para a prova da ETEC, certo? Então, não deixe de ter exercícios nos seus estudos, porque eles fazem toda a diferença. 12ª dica, fique atento aos prazos. Infelizmente, tem várias pessoas que estudam, se preparam, só que perdem o prazo de inscrições, esquecem de pagar o boleto da taxa do vestibulinho ETEC e aí não podem fazer a prova, ou pior ainda, esquecem o dia da prova. E tem algumas pessoas que são um pouco mimadas e acham que porque elas esqueceram, perderam o prazo, alguém vai ficar com dosinha delas e vai dar uma segunda chance. Não, gente, não é porque te mimaram em casa que o mundo vai te mimar. O mundo não gira em torno de você. Então, assim, você precisa ficar atento aos prazos. Aqui no canal eu sempre aviso as datas do vestibulinho ETEC. Assim que saem as inscrições, eu aviso aqui. Não adianta você se basear em datas que não sejam oficiais.
Então, eu vou avisar quando saírem as datas oficiais, porque são essas que importam. E quando tem alteração nas datas oficiais, eu também venho aqui e aviso. Então fica de olho para você não perder esse prazo. Assim como no aeroporto, por exemplo, que você precisa ficar atento ao painel de embarque para que você não perca o seu voo, quando se trata de uma oportunidade para sua vida no nível do vestibulinho ETEC, você precisa também tomar uma atitude de se manter informado. Então, sempre esteja atento. Se inscreva aqui no canal, ativa a notificação, porque assim, quando sair o vídeo das datas desse tão esperado vídeo, você vai receber uma notificação no seu celular e vai ter mais chances de lembrar de assistir, sabe? Então faça tudo o que for possível para você não perder a chance de se inscrever, para não perder prazos de pagamento de taxa, para não perder prazos de prova, de coisas que fazem parte do vestibulinho ETEC, certo? Agora vamos à dica número 13, que eu confesso que tem um pouco a ver com a terceira dica, mas que é diferente. É você analisar o território para descobrir quais são as ETECs mais próximas de você, quais são os cursos que elas geralmente oferecem, quais são os períodos, quais são as modalidades e assim por diante. Eu te digo isso, primeiramente, porque existem muitas ETECs, como você certamente já sabe, elas estão disponíveis em todo o estado de São Paulo. Então, estão disponíveis na capital, no interior, no litoral, região metropolitana, ABC Paulista, enfim. Consequentemente, são muitos cursos, são várias modalidades, mas concorda que não tem como todos os cursos serem oferecidos na tua cidade? Até porque tem alguns cursos que são mais voltados para a economia do interior do estado, outros mais voltados para o que acontece na capital, outros mais voltados para o que tem no litoral. Então você precisa entender quais são as ETECs mais próximas de você e o que elas oferecem, para que você não queira fazer uma coisa que fica numa cidade a 80 quilômetros de distância, que você não pode se mudar para lá simplesmente para você estudar. Tem algumas pessoas que podem, e nesse caso tudo bem, elas podem simplesmente ir para um outro lugar. Inclusive tem muita gente que vem de outros estados nos últimos tempos para que possam estudar nas ETECs aqui no estado de São Paulo, porque são escolas se tornando cada vez mais reconhecidas e mais impactantes. Mas maior parte da população não pode simplesmente de um dia para o outro mudar de cidade, assim, né? Então veja as opções que estão disponíveis mais próximas de você. Claro que elas são confirmadas mesmo quando começam as inscrições, mas geralmente, se a ETEC da tua cidade oferece, por exemplo, ensino médio com curso técnico de administração há alguns anos, é muito provável que ela continue oferecendo esse curso para o próximo ano, entende? Então já conheça mais ou menos o que tem perto de você para saber, dentro das suas preferências, qual curso tem mais a ver contigo, qual modalidade se encaixa melhor na sua rotina e assim por diante. 14ª dica: invista o quanto você puder nos seus estudos. Não somente dinheiro, como também tempo e disposição. Felizmente, muitas pessoas estão despertando e entendendo que num país como o nosso, investir em educação é essencial para que a gente consiga ter uma vida melhor. Inclusive, foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a investir nos meus estudos, a minha vida rapidamente começou a melhorar, para que hoje em dia eu possa fazer viagens internacionais, comprar as coisas que eu quero, viver onde eu quero e assim por diante. Só que, infelizmente, ainda tem gente com um pensamento limitado, um pensamento de muita escassez. Ainda tem gente que não pensa duas vezes antes de parcelar num cartão de crédito um tênis de R$600, de R$500, quando existem por aí tênis muito mais baratos que vão entregar o mesmo conforto, a mesma qualidade, sabe? Tem pessoas que não pensam duas vezes antes de comprarem um perfume de marca, antes de saírem no final de semana para torrar dinheiro com bebida, com festas e assim por diante, com várias bobagens, mas que não querem investir nos estudos delas, quando na verdade são os estudos que vão te dar frutos para que você possa ter todas as outras coisas que você quer. Então lembre-se disso, primeiro as primeiras coisas, ou seja, primeiro a tua saúde e a tua educação, depois você vai investir no teu lazer e assim por diante. E como eu falei, não somente sobre dinheiro, porque é claro que existem alguns conteúdos gratuitos que te ajudam, inclusive aqui no canal, mas nada chega perto de algo que você investiu ali, que alguém investiu para criar aquele conteúdo de extrema qualidade, que você vai pagar para ter acesso, porque nada mais justo do que pagar pelo trabalho de alguém que está te ajudando de alguma forma, certo? Então, por exemplo, nenhum conteúdo gratuito tem o índice de aprovação da ETEC Power, que é a plataforma que mais aprova no vestibulinho ETEC e que tem 98% de aprovação no vestibulinho ETEC, mais de 98% no caso, que é a maior taxa de aprovação que existe no mercado. E obviamente você precisa investir para ser aluno da ETEC Power. E também invista o teu tempo nos seus estudos.
Ou seja, pode ser que num final de semana ou outro, caso você não tenha muito tempo de segunda a sexta, você precise abrir mão de um momento ali com seus amigos para você estudar. Pode ser que um dia você esteja um pouco cansado, mas se aquele momento é o único que você tem para estudar, você vai ter que investir na tua disposição. Por isso que eu te falo, invista o teu tempo nos seus estudos, a tua disposição também em estudar sempre que possível, mantendo aquela constância que eu te falei no começo do vídeo, e o teu dinheiro também, sempre que você puder, para ter acesso a coisas de alta qualidade. Porque as pessoas que são aprovadas no vestibulinho ETEC, maioria delas, são pessoas que investiram no preparo pro vestibulinho, tá bom? Porque são pessoas que entendem que se elas buscam uma escola de alta qualidade, os concorrentes também estão buscando e os concorrentes estão investindo para isso. Assim como quando a gente quer fazer uma boa viagem, a gente investe num bom hotel, a gente investe em passagens aéreas e assim por diante. Então invista nos seus estudos, porque isso é a base da tua vida, é a base do futuro que você quer ter. E por último, mas não menos importante, eu diria que na verdade é uma das dicas mais importantes desse vídeo. Não foque na quantidade de horas que você vai passar estudando. Foque na qualidade do seu estudo. Foque na qualidade do material de estudos que você vai ter. Daquelas videoaulas que você vai assistir, daqueles exercícios. Ou seja, quando eu falo qualidade, é ser algo realmente alinhado ao que o vestibulinho cobra. Algo que comprovadamente já gerou resultados. Algo que vai te fazer aprender. E não você passar a tarde inteira pulando de galho em galho, assistindo a 1000 aulas diferentes que não vão te agregar nada. Resolvendo centenas de exercícios de assuntos que nem são cobrados no vestibulinho. Ou postar no Instagram, meu Deus, 5 horas de estudos, achando que arrasou. Quando aquela pessoa que estudou 30 minutos com qualidade, aprendeu melhor que você e vai passar na tua frente na prova da ETEC, ok? Então coloque essas 15 dicas em prática e com certeza a tua aprovação vai estar muito mais perto de você. Um super abraço então, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!